E agora, como é que nós vamos saber quem roubou os velhinhos? André Mendonça. O André Mendonça? André Mendonça, o relator do processo no STF, não. Continua não, mas foi... Quanto foi? 8-2? Não, na verdade, foi 8-2 para enterrar a CPI. Sim. Mas a investigação que o André Mendonça faz, tanto do Master como do INSS, continua sendo feita. Então, o que a gente vai perder diretamente é a exposição que nós vínhamos fazendo lá na comissão, quebra de sigilo, convocações, etc., porque era fundamental a gente continuar a investigação, a gente lutou até o fim, fomos até o Supremo. Aí, obviamente, porque tem alguns ministros ali, inclusive com gente próxima já aparecendo, né, em relatório da Polícia Federal, os caras que deveriam ter sido dados por impedidos decidiram também enterrar a CPI, mas a investigação continua com o André Mendonça e tudo que nós apuramos, foram quase 5.000 páginas de relatório, vai ser entregue também ao Procurador-Geral da República, à Polícia Federal e ao próprio ministro André Mendonça pelo presidente Carlos Viana. Então, mas a alegação foi que estava só sendo um palanque para você virar senador, e não resolveu absolutamente nada. Procede essa informação? Vamos começar pelo palanque. Eu vou lhe dizer assim, eu estava trabalhando por 2 deputados. Não que eu não acho que o deputado tem que trabalhar de segunda a sexta, mas o deputado normalmente fica no seu estado de sexta a segunda. Isso. Vai terça-feira para Brasília. Quarta-feira à noite ou quinta de manhã tá voltando. Gostoso. Eu tava já lá na segunda-feira e na quinta-feira inteiros, voltando sexta-feira, às vezes à noite, pro Rio Grande do Sul. Então essa história de que palanque pro Senado dá repercussão, óbvio que dá. Dá pro Brasil todo. Mas assim, eleição no meu estado, no Rio Grande do Sul, se faz visitando as pessoas lá, conversando com as pessoas. Então quer dizer, eu tava muito restrito ao trabalho na CPI e fiz isso com alegria porque eu acho que é nosso papel principal como deputado ou senador é estar lá. Esse é o ponto 1. Então assim, não é exatamente esse troço aí que tava só dando palanque, não. E depois o seguinte, se uma CPI tá dando repercussão, ou sendo só palanque, ou não dando nenhum resultado, por que os caras estão com tanto medo de continuar? Exato. Qual o problema? Se a CPI não estava dando nada, só espuma, só um comercial, então, mas não é uma grande coincidência quando começaram a aparecer nomes e parentes e tudo super mais? Coincidência. Não, vamos acabar com isso que não está dando certo. Super coincidência. Só coincidência mesmo, né? Coisa da minha cabeça. Ó, seguinte, nós pedimos, na verdade, vamos para a parte legal, que eu acho importante a gente expor isso aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero saber o seguinte. Vamos lá. Quem são os traidores dos velhinhos? É isso que tem que ficar claro. Os nomes aos bois. Porque quando fica essa conversa de um vai para lá, outro vem para cá, eu quero saber o seguinte. Você quer o nome de quem votou? São os traidores... Eu quero saber quem são os traidores dos velhinhos. Alguém traiu os velhinhos. A primeira pessoa que a gente tem que responsabilizar é Davi Alcolumbre. A primeira pessoa. Por quê? Porque o requerimento que nós fizemos de prorrogação da CPI, que era completamente legal, pedindo 120 dias a mais de trabalho, foi protocolado no dia 19 de dezembro, com 175 assinaturas de deputados federais, 29 de senadores. E o Davi Alcolumbre não deu o recebido no documento. Sabe o que é chegar numa prefeitura, fazer um protocolo lá, pedir uma demanda e o cara pegar o teu documento, botar numa gaveta e não te dar nenhum número de protocolo, nenhum carimbo de recebido? Foi isso que o Davi fez. Então, quer dizer, ele nos impossibilitou de ver a leitura do requerimento como deveria ser feito uma sessão do Senado ou do Congresso Nacional desde 19 de dezembro, e por isso nós entramos com o mandado de segurança. E por que o Davi Alcolumbre fez isso? Bom, a gente pode especular. Mas será que foi porque o Weverton, que é o senador mais próximo dele, foi inclusive indiciado pelo relator e visitado pelo careca do INSS, e depois que se descobriu que ele foi visitado pelo careca do INSS no seu gabinete, o Davi Alcolumbre botou 100 anos de sigilo nas imagens do Senado? Hein? Ou será que foi porque um ex-assessor dele, que foi seu chefe de gabinete até 2021, foi pego num escândalo de rachadinha com grávidas, e aí ele, em vez de demitir, ele premiou esse ex-assessor com 35 mil reais de salário num posto estratégico do Senado, e agora apareceu na nossa quebra de sigilo que esse ex-assessor dele ganhou 3 milhões de reais de uma das empresas da careca depositada na conta dele? Então, quer dizer, eu posso dar muitos nomes aqui, viu? Porque, por exemplo, na votação última aí foram 19 que votaram para enterrar o relatório, Emílio. Mas eu diria que o primeiro... 19 votaram? 19.
Mas Estão contra os velhinhos. Deixa eu ver os nomes aqui. Estão contra os velhinhos. Claro, votaram. Põe no seu site. 19 vai demorar muito. Entra lá. Tá, eu te mando depois. Põe lá no entra lá no vanhatten.com. Eu não sei se eu postei a tabela como está aqui. Alguém que eu vi que postou foi acho que foi o deputado Sóstenes postou. Se forem no Instagram dele, deve aparecer senadores que votaram contra o relatório final da CPMI. Escuta, e os da base, né, do governo que votaram também? Aí que tá, muita gente... do Lulinha, porque Sim. o Lulinha é uma coisa que todo mundo quer ouvir, o Lulinha, e agora foi na madrugada, né, que votaram, não foi que aconteceu? Você pode explicar? Foi, nós ficamos até 1h30 da manhã, porque era um último... Porque como não teve a prorrogação, o STF disse que não ia prorrogar, e decidiu isso na quinta-feira, o prazo final... antes de uma eventual prorrogação, era o sábado. Certo. Então, o último dia para a gente trabalhar na CPI era o sábado, dia 28. Então, nós fizemos sexta-feira a leitura do relatório inteiro e fomos até 1h30 da manhã, até todo mundo discutir o relatório, vista do relatório de meia hora, para finalmente votar. E por isso que acabou sendo, digamos assim, na madrugada. E aí o PT disse que tinha um relatório alternativo para aprovar no lugar do nosso fosse rejeitado. Agora, o relatório do PT, que eles estavam querendo aprovar, não tinha nem... Eles estavam primeiro indiciando o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro foi... não. Então, mas o Bolsonaro foi responsável pelo roubo que deu dinheiro pro filho do Lula, sabe? Um negócio engraçado. Eu gosto de premiar o filho dos outros aí. Mas Então, mas isso aí você não acha que era só para evitar o indiciamento do Lulinha? É lógico, eles fizeram essa narrativa. Por exemplo, o cara que era o presidente do INSS, o Stefanuto, foi encontrado 4 milhões de reais na conta dele. Propina, se eu não me engano, de 50 ou 150 mil reais. E ele, no relatório do PT, não foi indiciado. Simplesmente deixaram de fora o cara que era o presidente do INSS e que está preso. Não está solto, não. Está preso pela justiça, pelo André Mendonça. Então, era para desviar a narrativa, sem dúvida. O Careca está preso. Tá. Maurício Camisotti também. O presidente do INSS do Lula está preso. Os diretores de benefícios, as pessoas que inseriram o nome dos aposentados sem autorização deles, presos. Aí vocês pediram a prisão preventiva do Lulinha, né? Eles pediram a prisão preventiva. O relator então, só que agora, porque o grande problema disso aí é que agora você não vai mais saber o que acontece com eu isso. vou continuar falando. É meio que deram uma calada, né? Mas é difícil, né, Emílio? O trabalho do cara, né, meu? Porque toda hora tem uma blindagem, toda hora tem ainda um político. Se você vai pra STF, teve a história do Flávio Dino também, que tinha a Roberta Lusinger lá, que era lobista. E aí iam abrir a conta da Roberta Lusinger. Lembra dessa história? Sim. E aí o que aconteceu? É que como aí ele deu uma liminar acabando com todos os quebras de sigilo, inclusive dela, e mandando devolver tudo que a gente já tinha conseguido, porque algumas quebras já tinham chegado na CPI. Depois a tal da sala secreta, né? E inventaram, inclusive, que nós tínhamos vazado coisa. Sendo que os ministros do STF o tempo todo estão pelo WhatsApp com jornalistas passando informações de investigados antes de qualquer tipo de notificação oficial. Mas vocês que vazaram lá, o negócio do Alexandre. Do Alexandre, não, eu não vazei nada. Eu falo Quem que vazou? Quem que vazou? Eu não sei, eu falo por mim, eu não vazei nada. Alguém tem um X9 lá, não tem? Tem um que passa no grupo. Pode até ter na Câmara, mas o problema é o seguinte: sabe quanto do material do celular do Vorcaro a CPI recebeu? 0,25%. Putz. Ou seja, me ajuda aí. Nada. De cada 400 páginas de material que o STF tinha, nós recebemos uma só. Só para dar um exemplo para quem está calculando 0,25%, é um quarto de um, multiplica por 100. Do chaveco na Me fala uma coisa, e esse negócio do Vorcaro, porque isso aí, segundo a pesquisa, porque você sabe, política é pesquisa, né? Política é pesquisa, como é que eu tô nas pesquisas? Daqui cola muito mais no governo o lance do banco. Do Master. O Master, o Vorcaro, toda a papagaiada do Vorcaro. Cola muito mais pro Lula do que pro Bolsonaro, apesar de toda hora se falar do Bolsonaro. Essa fixação que eles têm pelo Bolsonaro. Cola muito mais o Lula. Isso aí também vai acabar? Mas, o Bolsonaro recebeu o Vorcaro fora da agenda? Não. O Lula recebeu. 3 vezes.
Ministro Lula receberam. Galípolo, quando era diretor do Banco Central, ainda não era presidente, recebeu fora da agenda. O Mantega era contratado por ele. Lewandowski contratado por ele. Advogado do ministro. Toda a turma em volta do Lula está envolvida. Aí não vai colar nele. Assim, o amigo não é dele nunca. Eu não sabia. Mas aquele negócio que a gente fala bastante aqui, ô Marcel. Para um vale, para outro não. Não, mas vamos... Eu sei, mas não vamos ficar com choradeira. Vamos pensar o seguinte. Vai melar? Porque os velhinhos já melou. Já era. Os velhinhos têm que ir lá olhar quem votou contra e nunca mais votar na vida. É a primeira coisa. Até porque alguns que não votaram mais porque receberam... É a única coisa que o velhinho pode fazer agora é ir lá pegar, eu nem sei quem são. Vai lá e procura, que também não vou ficar aqui dando nome, que eu não sou X9, certo? Vai lá, procura. É público, o voto era público. Procura lá quem foi contra e nunca mais vota nessa pessoa que traiu os velhinhos, porque teve traição dos velhinhos. Total. Teve traição. A gente brigou aqui, ficou até uma briga de esquerda e direita. Eu falei, não interessa. Aí tem que achar quem roubou os velhos. Até porque sempre teve roubalheiro no INSS. Não vamos nos iludir que só teve roubalheiro agora. A diferença agora é de escala e de método. E aí teve outro problema, né? Que essa parte do Master, que o Master começou todo o problema também no consignado para os aposentados, certo, Emílio? E aí quando começa a surgir ministro do STF, cujo filho tinha um contrato com o Master de consultoria e outros, a JF, etc., de 20 e tantos milhões, que é o filho do Cássio Nunes. Aí aparece outro ministro cuja esposa tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. O outro que vendeu cotas num resort para um fundo de investimento ligado ao Banco Master. Pô, esses três, no mínimo, eu diria, se eles querem uma investigação séria, se eles não estão se protegendo, tinham que se declarar impedidos de votar a prorrogação da CPI. Exatamente. Não é isso? Claro. Se a imprensa toda está dando. Então, nós vemos que chegou em gente muito importante. Não foi uma questão constitucional, até porque os ministros todos, em época passada, na CPMI da Covid, o Luiz Roberto Barroso, você lembra disso que teve que instalar? Que o Barroso deu uma decisão monocrática, tinha que instalar a CPMI da Covid. Lembro. Que o pessoal do Bolsonaro não queria, obviamente, porque... Mas tinha as assinaturas, é fato determinado. Pouca gente sabe, mas depois ele submeteu para o plenário, pouca gente lembra. Submeteu, que nem foi agora do André Mendonça para o plenário do STF. Sabe quantos ministros votaram com ele? A favor de instalar a CPMI no plenário? Todos. E agora, 8 votaram contra a decisão do André Mendonça de simplesmente prorrogar. E aí Você acha que o André Mendonça, ele estava achando que a população ia estar em cima e os caras iam votar com o povo? Porque não é possível não é possível, mesmo que o cara seja do PT... Não interessa, é roubo de velho. Exatamente. É sacanagem. É sacanagem. Isso aí é a maior sacanagem que existe. Tudo bem, Petrobras, roubou a Petrobras. Bem, não. Eu digo o seguinte, porra, isso aí é um crime, porra. Moralmente, né? Moralmente. E tirar dinheiro de velhinho, sem um velhinho saber, porra. Você sabe, Van Hatten. Pessoa com deficiência, órfão. Porra, é uma sacanagem, bicho. Isso aí o cara tem que queimar no inferno. Não dá nem pra explicar isso. Gente no Rio Grande do Sul, lá, caminhando agora, nesses últimos dias, você nem imagina que a pessoa não consegue nem falar direito, tá? Com 80 e tantos anos de idade, diz, eu vi pedi pra minha filha ver aqui e fui roubado. Isso aí é sacanagem. Você acha que a população não está muito ligada nisso? Não, está ligada sim. Está ligada sim. Você não falou de 60% de rejeição do STF? É reflexo disso. Eles estão cada vez piores na imagem pública. Agora, você me pediu para nomear quem é o maior responsável. Volto à questão do Senado. Se nós tivermos um senador que seja presidente do Senado e que permita que investigações ocorram e que não tenha o rabo preso, nós mudamos o Brasil. Mas para ter um senador, presidente do Senado, que seja decente, você tem que ter uma maioria do Senado que vote nele para ser presidente. Isso mas só ano que vem. Então, mas como que faz, Van Hatten? A gente falou elegendo senadores. Pois é. Não tem outro jeito. A gente, semana passada, a gente falou sobre isso. Elegemos. O Nicolas, inclusive, fez um vídeo falando sobre isso, questão do Senado. Aí isso já falando de outra questão que todo mundo votou, né, a favor, todo mundo votou junto na semana passada, né? A gente está falando da misoginia. O Nicolas fez um vídeo. Então, aí como que a gente faz? Porque a gente vota esperando que votem conforme a gente acha que eles devem votar, conforme como eles se venderam, a favor da liberdade, tudo mais. E aí os caras vão lá e votam junto. Como que a gente faz? Porque, assim, a gente não espera que os caras votem em leis, todo mundo junto, de mão dada. O Nicolas entrou aqui, falou a respeito, inclusive fez um vídeo na rede social. Como que a gente faz, hein?
Primeira coisa, tem que ter disciplina partidária nessas horas. O Partido Novo fez um tweet hoje de manhã, retuitei, dizendo o seguinte: no Novo só concorre ao Senado quem se comprometer em votar a favor de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal quando eleito. Então, tem que ser uma regra básica para concorrer. No Novo, vai ter que ser. Quer que ser candidato ao Senado pelo Novo, tem que fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que se comprometer com isso. E o eleitor tem que cobrar isso dos candidatos agora durante o período eleitoral. Que o cara pode mentir para você e depois fazer outra coisa? Muitos fazem, infelizmente. Mas eu posso falar pelo meu partido, pelo que a gente fez até agora. O Novo tem sido sempre coerente. O que a gente se comprometeu a fazer na campanha, a gente faz depois. Mas expulsa quem não fizer? Expulsa, com certeza. Mas eu pedi a expulsão do João Amoedo. Toda aquela confusão que ele fez. Aí depois ele saiu, né? O cara tava indo contra o que ele mesmo dizia. Exatamente. Aí fica complicado, porque a gente sempre fala isso. Vota certo. Mas acho que esse é o melhor exemplo, porque o cara foi fundador do partido. O cara tinha admiração de todo mundo. Foi nosso candidato a presidente. O cara pisou na bola, não importa se é fundador. Fomos lá, assinamos, Zema, mais os deputados federais, assinamos a expulsão, ganhamos liminarmente, depois ele teve a decência de ele mesmo sair. Como é que o cara vai me votar no Lula? O cara que é do Novo? Pois é. Maluco. Absurdo, pô.